Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer comenzar hoy la nueva sesión. Hoy estamos de aniversario, es la sesión número 80 y tenemos el placer de escuchar a dos grandes matemáticos, Bianca Calzavara y Dani Nina Hauman. A Bianca va a presentar Felipe, profesor Felipe, por favor, cuando tú quieras. Hola, hola a todos, buenas tardes. Gracias, Ana. Ok, creo que voy a hablar en castellano, no sé, o en portugués, no sé, pero creo que no hay nadie que no hable o castellano o portugués, entonces hablaré en castellano, Bianca, pero tú puedes hacer la charla en portugués o castellano, como prefieras. Bueno, gracias, Bianca, por aceptar darnos esta charla muy interesante, ya de antemano ya lo sé. Y Bianca es una especialista en teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales parciales y teoría del control. Bianca es una de las fuertes mujeres investigadoras en control en Brasil, entonces es un honor para nosotros tener a Bianca aquí, que está muy actuante en el área de control y también teoría de ecuaciones diferenciales parciales. Muchas gracias, Bianca. Bianca hizo el doctorado en Unicamp, en Brasil, hizo un postdoc en Sevilla y ahora es profesora en la Universidad de Campinas, Unicamp. Entonces, muchas gracias, Bianca, y gracias por esta charla. Boa tarde a todos. Eu vou falar em português. É, Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelo convite de poder dar essa palestra aqui. Agradeço ao Felipe e ao Juan, que foram as duas pessoas que entraram em contato comigo. Não sei quais outros organizadores foram envolvidos, mas agradeço a todos. Bom, eu vou falar sobre um trabalho desenvolvido em conjunto com o professor Francisco Guilhem Gonzalez, da Universidade de Sevilha, que é um modelo de solidificação com convecção nas regiões não sólidas e movimento rígido nas regiões sólidas. Bom, aqui a gente trabalha em um domínio aberto e limitado de classe C2 em R3, com um tempo final positivo e finito. É importante aqui que seja finito esse tempo. Pode ser arbitrariamente grande, mas que seja finito. E um cilindro parabólico como domínio, que é um ômega por 0t. E o modelo é dado dessa forma. Eu não sei se eu tenho como diminuir isso aqui. Pronto, acho que agora está todo mundo enxergando o slide inteiro, porque antes acho que estava cortando. Bom, eu vou falar um pouco sobre o sistema antes de passar para o objetivo principal do trabalho. O objetivo principal é mostrar a existência de solução, não desse sistema do jeito, da forma como ele está apresentado, mas de um sistema regularizado. Então, eu vou explicar primeiro um pouquinho do modelo, e aí a gente passa para a parte de existência de solução. Bom, aqui a gente tem um modelo de solidificação com 3 equações. A primeira equação para a temperatura, a segunda para a função campo de fase, que é uma função que tem valores entre 0 e 1, sendo que a parte sólida é quando alfa é igual a 1 e o líquido é quando alfa é igual a 0. Quando alfa está entre 0 e 1, a gente tem o chamado MUSH. E uma equação aqui para o campo de velocidades, que é o que indica aqui a movimentação nas regiões não sólidas. E aqui, essa última igualdade indica o movimento rígido nas regiões sólidas. Bom, e aqui o que a gente tem para essas equações? Primeiro, eu vou falar um pouquinho de uns parâmetros positivos, do significado deles.
Aqui eu já estou avisando que é positivo para eu não precisar falar em cada um deles, que é todos maiores do que zero. Então, a gente tem, primeiro, o calor latente, que é o L. Depois, aqui, um parâmetro de proporcionalidade, positivo. Esse epsilon é um parâmetro relacionado à largura da interface, porque aqui a gente tem parte sólida, parte líquida e uma interface no meio. Então, esse epsilon ele é relacionado a essa largura. E a gente tem aqui a capilaridade. Eu esqueci de ressaltar, porque está aqui no final, na equação para a velocidade, a gente tem a pressão, que eu me esqueci de falar por estar mais para o finalzinho. Então, esses são os parâmetros que a gente tem que são positivos. Ainda constante, a gente tem o G, que é a constante gravitacional, a aceleração da gravidade, e aqui esse E indica o terceiro vetor canônico de R3. Então, esse termo aqui, ele está agindo somente na componente vertical. Bom, então a gente tem aqui as funções e os parâmetros. Agora eu vou falar um pouquinho do que significam essas funções. A gente vai passar por ela na hora de falar das hipóteses, mas eu vou explicar um pouquinho no sistema, porque fica um pouquinho mais fácil de enxergar. Então, a gente tem aqui o G, que é uma função de interpolação. Ela é uma função não crescente. Para alfa menor ou igual a zero, ela vale 1. E para alfa maior ou igual a 1, ela vale zero. Então, ela de forma decrescente, ela vai de não crescente, desculpa, ela vai de 1 até zero. E ela é de classe C1. E ela sempre está entre 0 e 1 aqui, quando o alfa estiver entre 0 e 1. Aqui aparece a G de novo. Aqui a gente tem K. Esse K é a condutividade térmica. É uma função contínua que tem um mínimo não negativo. Desculpa, um mínimo estritamente positivo. Então, isso aqui é importante, que seja estritamente positivo. Depois, a gente tem aqui a energia do sistema, que eu vou passar qual que é a expressão dela. Isso aqui é a derivada variacional da energia em relação ao campo de fase. Aqui a gente tem uma viscosidade degenerada, que é uma função contínua. Ela é contínua no intervalo 0, 1, aberto em 1. Porque no 0, essa função ela é não decrescente, o mínimo dela é atingido no 0 e é estritamente positivo. E quando alfa tende a 1, essa função explode, ela vai a mais infinito. Então, a gente tem essa outra função. Aqui a gente tem a energia de novo, e essa última função é a densidade de massa, que por simplicidade foi tomada da forma 1 menos C1 tal mais C2 alfa. Então, esse é o significado desse sistema. Bom, e aqui, se a gente olha para os domínios, a gente tem o quê? As equações de tal e de alfa, elas valem em todo o quê? Em todo cilindro parabólico. Mas a equação para V e aqui, essa última igualdade, elas não valem em quê? Elas valem em subdomínios. O que são esses subdomínios? O QML, e aqui vem de mush, liquid, ele descreve as regiões não sólidas. Então, a gente tem aqui essas duas igualdades valendo nas regiões não sólidas. Isso significa que a gente tem o quê? Aqui é o conjunto dos xt em Q, tal que o alfa é menor do que 1.
E o QS é a região sólida, que é o conjunto dos xt em Q, tal que o alfa é igual a 1. Então, a gente tem esse significado. Bom, além das equações, a gente tem condições de fronteira. Aqui é natural que a função campo de fase tenha condição de Neumann e a velocidade condição de Dirichlet. Para a função temperatura, foi tomada aqui condição de Neumann. Poderia ter sido tomada a condição de Dirichlet e feito tudo de forma análoga. O resultado também é válido para Dirichlet. Mas aqui foi tomado o Neumann. E a gente tem no tempo zero que o tal vale tal zero, o alfa vale alfa zero e o v vale v zero. E aqui a gente tem os espaços. O tal zero está em L2 de ômega, o alfa zero em H1 interseção C0 de ômega barra. O alfa zero, pelo significado físico da função campo de fase, ele está entre 0 e 1. Usando isso aqui, a gente vai provar que o alfa está sempre entre 0 e 1. O V0 está em H, sendo que a derivada do V0 tem que ser zero na região sólida de ômega para o tempo zero. Então, isso aqui é o x pertencente a ômega de zero, tal que o x de ômega igual a alfa zero de x igual a 1, que é o sólido. Bom, aqui é o que eu já falei no começo, o significado das funções envolvidas nas equações, que é a temperatura, função campo de fase, velocidade e pressão, os parâmetros, calor latente, parâmetro de proporcionalidade, o parâmetro relacionado à largura da interface e a capilaridade. E aqui o que tinha faltado, falar da energia. A energia, ela tem 3 termos. Uma parte que depende da temperatura, que é dada por metade da integral da temperatura ao quadrado, mais uma parte que depende da velocidade, que está relacionada à energia cinética, que é ρ0 sobre 2 vezes a integral de v ao quadrado. Aqui tudo integrais em x. E uma parte da energia que depende da fase, que tem essa expressão. Ela depende do gradiente, da integral do gradiente ao quadrado e da integral dessa função f. Bom, aí poderia perguntar o que é essa função f. Essa função, ela é uma função do tipo, uma função de potencial de duplo poço, que ela tem os 2 poços ocorrendo exatamente nos casos puros, ou seja, no sólido e no líquido, que correspondem ao alfa igual a 0 e alfa igual a 1. E o que mais que a gente tem para essa função? Ela é de classe C1. No poço, que é no 0 e no 1, ela vale 0. Ela é estritamente positiva em todos os pontos, exceto no 0 e no 1. Ela é decrescente antes do 0 e crescente depois do 1. Ou seja, ela vem decrescendo, atinge o 0, aí depois ela fica positiva, diminui de novo, atinge o 0 no 1 e cresce. Então, a gente tem esse comportamento. E aqui um exemplo disso é a f de alfa igual a alfa quadrado vezes 1 menos alfa ao quadrado. Esse é um exemplo clássico de função de duplo poço. E quem que é a derivada variacional da função de duplo poço em relação a alfa? Antes de passar para a expressão, vamos observar aqui que a gente tem essas 3 parcelas, sendo que só a última
depende de alfa. Então, quando a gente vai fazer a derivada variacional em relação a alfa, na verdade, é a derivada da energia da fase. Então, a gente tem essa derivada aqui, que fica menos epsilon laplaciano de alfa mais 1 sobre epsilon derivada de f em relação a alfa. Aqui a gente tem a função de interpolação, a condutividade térmica e a viscosidade degenerada. Para a viscosidade degenerada, a gente também tem um exemplo, que é o mínimo mais esse termo alfa quadrado dividido por 1 menos alfa ao cubo. Então, a gente tem esse exemplo para a viscosidade degenerada. Bom, aqui está a densidade de massa, aceleração da gravidade e o vetor, terceiro vetor da base canônica do R3 e os subdomínios QML e QS, que é a parte não sólida, regiões não sólidas, e aqui as regiões sólidas. Bom, para esse modelo, a gente tem duas dificuldades principais. A primeira delas é que os subdomínios QML e QS precisam estar bem definidos e que a região não sólida precisa ser um domínio aberto, precisa ser um conjunto aberto. Então, para isso, a gente precisa que alfa seja uma função contínua. Só que, em geral, quando a gente trabalha com esse modelo, o alfa não é contínuo. Por isso, a gente vai precisar de uma regularização de alfa. Bom, e em um certo ponto da demonstração, a gente precisa passar o limite nesse termo mi-alfa dv, no termo da viscosidade. E aqui a gente também vai precisar de uma regularização de alfa. Então, a gente precisa de uma regularização para que ele seja contínuo e para passar o limite em um certo ponto da demonstração. Então, o que a gente vai fazer aqui é fazer uma regularização do alfa. Para fazer a regularização do alfa, a gente vai trabalhar com produto de convolução de alfa com um núcleo adequado. Porém, para a gente fazer essa convolução, o meu alfa ele não pode estar definido só no domínio Q. Ele precisa estar definido em um domínio um pouco maior para a convolução fazer sentido. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a extensão desse alfa. Então, para fazer a extensão, a gente quer uma extensão de alfa que seja contínua aqui num domínio um pouquinho maior, menos epsilon, t mais epsilon, H1 de R3, ou seja, no espaço a gente está no R3 todo. Interseção L infinito de R3 por menos epsilon, t mais epsilon, que satisfaz três propriedades. Primeiro, a extensão de alfa tem que ser o próprio alfa no Q. A norma da extensão tem que ser menor ou igual que uma constante que só depende do ômega vezes a norma de alfa. E, mais ainda, que se o meu alfa estiver entre 0 e 1, a minha extensão tem que estar entre 0 e 1. Então, vamos para a construção dessa extensão. Aqui, a gente não consegue usar diretamente resultado de extensão de funções, por quê? Esses resultados, em geral, eles pedem que o domínio seja de classe C1. Em um cilindro parabólico, a gente não tem essa propriedade, ele não é de classe C1.
mesmo que o ômega seja regular, o cilindro não é de classe C1. Então, o que que a gente faz? Faz a extensão separadamente no espaço e no tempo. Então, a gente vai fazer aqui a construção em 2 passos. Então, no espaço. O espaço, a gente usa, sim, o operador de extensão, que vai de H1 de ômega, interseção L infinito de ômega, para H1 de R3, interseção L infinito de R3. Dado pelo teorema 4.26 do livro do Adams. Então, quando a gente pega esse operador de extensão e aplica em alfa, a gente obtém um alfa chapéu que está definido que é contínuo de 0T e H1 de R3. E por construção desse operador de extensão, a gente tem que ele mantém a desigualdade. Se o alfa está entre 0 e 1, então o alfa chapéu também está entre 0 e 1. Então, aqui a gente estende no espaço do ômega para R3 todo. E para o segundo passo é definir fazer extensão no tempo. Para a extensão no tempo, a gente fixa um epsilon entre 0 e t, qualquer, mas ele fica fixo, pode ser pequeno, e define por um tipo de reflexão aqui, a extensão de alfa, na verdade, a extensão de alfa chapéu, faltou chapéu aqui. A extensão de alfa chapéu, a extensão de alfa é o alfa chapéu, se o x e o t tiver, se o t tiver entre 0 e t, ele é alfa chapéu de x menos t, se o tempo for negativo, ou seja, tiver entre menos epsilon e 0, e ele é x 2t menos tzinho, se o t tiver entre o t maiúsculo e t mais epsilon, ou seja, se eu tiver o tempo um pouco maior do que o t maiúsculo. Então, o que que a gente tem? O que que a gente tem aqui? Essa extensão, ela é contínua de menos epsilon t mais epsilon em H1 de R3. Ela é L infinito de R3 por menos epsilon, aqui é menos epsilon t mais epsilon, e ela é L2 de R3 por menos epsilon t mais epsilon. Aqui é menos epsilon e aqui é menos epsilon. Então, a gente tem, além disso, mais 2 propriedades, que a norma da extensão é menor ou igual que uma constante que está dependendo só de ômega vezes a norma do alfa, e, por construção, se o alfa estiver entre 0 e 1, o alfa chapéu está entre 0 e 1. E aí, a extensão também vai estar entre 0 e 1. Então, a gente tem essa propriedade. E aí, uma vez que a gente estendeu o alfa, a gente pode trabalhar com a convolução. Então, dado um epsilon suficientemente pequeno, a gente considera para cada epsilon o alfa epsilon como sendo a convolução da extensão com um núcleo regularizante adequado. E aí, a gente tem que esse alfa epsilon ele é contínuo. Opa, aqui. Esse alfa epsilon ele é suave, em particular ele é contínuo, que é o que a gente queria. E o problema que a gente considera é um problema regularizado agora, que são as mesmas equações com exceção. Aqui, na viscosidade, a gente considera o alfa epsilon no lugar do epsilon, e aqui no lugar do QML e do QS, a gente considera os domínios parecidos com o QML e com o QS, mas dependendo do alfa epsilon agora.
Então, esses domínios vão ser QML, epsilon, é o conjunto dos xt, tal que o alfa epsilon é menor que 1, então agora não é alfa mais, é o alfa epsilon, e o QS, tal que o alfa epsilon é igual a 1. Observa que não dá problema, porque aqui entra o alfa epsilon. Se aqui fosse alfa e aqui, aqui o QML epsilon, a gente teria problema. Bom, como o alfa epsilon é contínuo, esses dois conjuntos estão bem definidos. E, além disso, como é contínuo, esse conjunto aqui do QML, ele é aberto. Então, a gente tem essa definição. Bom, e aí, o resultado principal do nosso trabalho é o seguinte teorema. Assumindo todas as hipóteses que já foram descritas aqui, existe uma solução fraca, tal alfa-v, em Q do problema regularizado. Ou seja, são as funções tal, alfa e v, com essas regularidades, com alfa entre 0 e 1, e que satisfaz uma formulação que é variacional para tal e para v, e pontual para alfa. Então, para tal, a gente tem essa equação integral, onde o θ aqui, para fazer sentido todas as integrais, tá nesse conjunto θ maiúsculo, dado dessa forma. Esse é o θ que a gente precisa. O alfa é um problema pontual. Para o V, a gente tem, de novo, um problema variacional. Aqui, esse ômega está em ômega ml. Esse ômega ml, ele é esse conjunto. E ele é tomado de forma a todas as integrais fazerem sentido. E a gente tem que a derivada de V é zero nas regiões sólidas. Então, aqui a gente continua tendo QML epsilon e QS. As equações, elas não são satisfeitas em todo o domínio. E isso pode ser um problema. Então, o que é feito aqui? O que é feito é considerado um truncamento. Aqui vou voltar um pouquinho. É considerado um truncamento do alfa epsilon para que essa função viscosidade não vá a infinito, porque o alfa epsilon não vai a 1. Então, a gente trunca isso. Então, o que a gente considera? A gente considera, no lugar de mi alfa epsilon, a gente considera mi de alfa epsilon menos delta, mais a parte positiva de alfa epsilon menos delta. Bom, se o alfa epsilon está entre 0 e 1, quando a gente subtrai delta e toma a parte positiva, a gente tem que a parte positiva de alfa epsilon menos delta está entre 0 e 1 menos delta. Ou seja, eu estou separado de 1. Se eu estou separado de 1, faz sentido eu calcular o mi, a função de viscosidade, no domínio todo. Então, é isso que a gente faz agora. Quando a gente toma esse truncamento do alfa, a gente obtém agora um novo problema que está definido em todo o Q. E aí a gente trabalha com a existência de solução desse truncamento, depois toma o delta indo a 0. Então, a gente tem isso aqui. Então, o que a gente faz? Para esse problema, a gente usa o método de Semi-Galerkin,
sendo que a gente usa formulação variacional nas equações de tal e de V e pontual para alfa. E o Galerkin é usado nas equações de tal e V. Para alfa, a gente usa resultado de regularidade parabólica, mas não com tal e alfa. A equação de alfa, observa que ela envolve aqui o tal e envolve o V. Então, o que a gente faz? Troca o V por um Vtil, o tal por um taltil e acha a existência de solução. E depois usa o teorema de ponto fixo de Schauder para obter a solução do sistema todo. Então, esse que é o esquema aqui. Então, a gente usa Galerkin, regularidade parabólica e ponto fixo. E, procedendo de maneira standard, ou seja, multiplicando a equação pela parte negativa de alfa ou pela parte negativa de 1 menos alfa, a gente prova que o alfa está entre 0 e 1. Bom, e agora o que a gente precisa fazer é tomar o delta indo para 0, porque aqui, nesse ponto, a gente chegou no resultado análogo, ou seja, na resistência de solução para o problema truncado. Eu preciso voltar para o problema regularizado. Então, aqui a gente usa estimativas de energia, princípios de máximo, entre outras coisas, para obter as seguintes estimativas a priori. Então, a gente tem que a norma de V delta em L infinito, interseção L2, é limitada. Aqui L infinito de H e L2 de V, desculpa. Aqui a norma L infinito L2 e L2H1 de tal delta é menor do que uma constante, é limitada. Mostra que o alfa delta está entre 0 e 1. O alfa delta também tem a norma L infinito H1 e L2H2 limitada. Além disso, tem uma limitação para a derivada temporal do V e para V delta gradiente de V. Então, a gente tem essas duas limitações. Com essas limitações, a gente tem as seguintes convergências fracas ou fraco-estrela, né, dependendo do domínio. Para tal, alfa, V e V gradiente de V. Então, a gente tem essas convergências. Bom, só que essas convergências são convergências todas fracas, e a gente tem termos não lineares, por exemplo, a energia, o G, o μ, o K, a gente tem várias convergências fracas, várias não linearidades. Então, para a convergência fraca não é suficiente, então a gente precisa de um pouco mais. Para isso, a gente usa estimativas de energia, multiplicadores adequados nas equações, estimativas a priori, e desigualdade de interpolação e imersões compactas para provar aqui convergência forte de tal, de alfa e de V localmente, e mais ainda, a gente tem essas duas convergências uniformes para alfa delta epsilon. Com isso, em particular, a gente já tem que o alfa está entre 0 e 1. Então, nosso alfa do problema regularizado, aqui é alfa epsilon. É o alfa do problema regularizado. O nosso alfa epsilon está entre 0 e 1. Bom, e aí a gente observa o seguinte. Como F é de classe C1, a gente tem que a F é contínua. Como ela é contínua e o alfa converge forte, o alfa delta converge forte para alfa, a gente tem que a derivada de F calculada em alfa delta converge forte para a derivada de F em alfa. A nossa G é de classe C1.
Então, vale a mesma coisa para G e para a derivada de G. E a função K, ela é contínua. Então, a gente tem que ela converge K de alfa delta, converge a K de alfa. Isso em LP para P finito. E a gente ainda falta passar o limite na viscosidade, ou seja, na função μ. Para isso, a gente observa o seguinte, que alfa delta epsilon menos delta converge para alfa delta uniformemente em quê? Que é essa convergência aqui. Então, além disso, a gente tem que o μ ele é contínuo no 0, 1. Então, a gente tem que o alfa epsilon está entre 0 e 1, aberto em 1, em Q ml, e a gente tem essa convergência uniforme em compactos de QML, não no QML todo. Ele é um aberto, a gente tem nos compactos de QML. Isso é suficiente para passar ao limite em todas as equações. Então, a gente obtém uma sequência tal alfa V, que na verdade é um tal epsilon, alfa epsilon e V epsilon, do sistema regularizado. Então, satisfaz todas as equações do sistema regularizado. Bom, e aí falta verificar que a derivada de V é zero na região sólida do sistema regularizado. Então, para isso, a gente fixa um compacto arbitrário de QS epsilon e vamos provar que a derivada é nula nesse compacto K. Como ele é arbitrário, daqui a gente conclui que se isso aqui for zero, a derivada é zero em todo que é epsilon S. Bom, primeiro, a gente tem que o alfa delta epsilon converge para alfa epsilon em compactos de quê? Em particular, como K é um compacto, a gente tem que o alfa delta epsilon converge uniformemente para alfa epsilon em K. Então, a gente tem aqui uma convergência uniforme. Bom, agora a gente tem que alfa delta epsilon está entre 0 e 1, mas o alfa epsilon vale 1 em K. Então, o que isso significa? Que para delta suficientemente pequeno, a gente vai ter o alfa epsilon delta bem próximo de 1. Em outras palavras, é isso aqui. Existe um epsilon', para cada epsilon', existe um delta que depende de K, tal que se o delta tiver entre 0 e ΔK, eu tenho que o meu alfa epsilon delta está entre 1 menos epsilon e 1. Agora, a minha U, ela é não decrescente. Então, se eu subtrair o delta daqui e delta daqui e aplico a minha função U, eu obtenho essa desigualdade. A minha função μ, desculpa. A minha μ de 1 menos delta menos epsilon é menor que a μ de alfa delta epsilon menos delta. Isso para delta suficientemente pequeno. Bom, aí o que a gente faz? Multiplica os dois lados por dv ao quadrado e integra em Q. Quando a gente faz isso, a gente obtém essa desigualdade. Agora, esse alfa delta epsilon menos delta, ele está separado de 1. Então, isso aqui é finito. Ele vai ser limitado. Então, essa integral aqui, ela é finita. Isso com a mesma constante, uma mesma constante para todo delta entre 0 e ΔK.
Então, o que a gente faz aqui? Passa o limite inferior dos dois lados dessa equação. Então, aqui vai ficar o limite, quando delta vai a zero, desse lado, e aqui vai ficar menor ou igual que uma constante. Então, a gente tem essa desigualdade. Bom, mas o que a gente tem aqui? Isso vale para todo epsilon'. Então, esse termo ele é limitado pela constante c. Quando o epsilon vai a 1, a 0, isso aqui explode. Mas, não importa qual seja o epsilon, a gente tem que esse produto é limitado. A única forma disso ocorrer é que a norma de dv ao quadrado em L2 seja zero. Então, a gente tem o quê? Que essa derivada é zero em K. Como K é arbitrário, ela é zero em todo o domínio QS, né? Todo domínio não, em QS. E aqui, então, a gente tem que a tripla tal, alfa e V é solução do problema regularizado. E aqui a gente termina a prova do sistema principal. Só uma observação aqui que eu esqueci de falar, é que essas estimativas, elas são válidas para qualquer tempo finito, por maior que ele seja. Então, daqui a gente tem que esse problema, ele tem solução global no tempo para cada tempo finito. Então, aqui são as duas bibliografias. A primeira é o livro do Adams, que eu citei na hora de fazer a extensão, e o segundo é a referência que foi baseada esse trabalho. Então, muito obrigada pela atenção de todos e obrigada pelo convite. Obrigado, Bianca. Muito interessante. É, se alguém tem alguma pergunta, perguntas, ou lá, eu também nessa lista. Está aberto o áudio, tá? Se tiver alguma Só um pergunta. minutinho que eu estou tentando achar minha tela do Zoom aqui. Que eu... Está aparecendo, Bianca, está aparecendo o teu PDF. Tá aparecendo? Eu não estou Tá, achando mas minha... não está aparecendo como a tela toda. Está aparecendo o, o tipo doc PDF, né? Ah, achei aqui. Tipo, está em tela cheia, não está em tela cheia. Eu tirei a tela cheia. Pronto. Eu estava Certo. procurando como que eu Alguma via vocês de pergunta? novo. Perguntas, pessoal? Ah, tá certo. Bianca, uma pergunta. Porque teu sistema ele é não linear, né? Na verdade, você pode, assim, grosseiramente eu penso nele como três equações parabólicas, de certo modo, que uma delas é meio que degenerada, né? Não é isso? Isso, Ah, o que vocês têm, né? exatamente. Uma pergunta. Porque vocês não precisam linearizar, né, para provar a existência, né? Já é o método de Galerkin já direto para o não linear, exceto pela aproximação na degeneração do termo de fusão, né? Isso da terceira equação, da equação do... Isso. Certo, certo, certo. Aí, outra pergunta. E comportamento, porque ela tem existência para todo T, né? Aí tem Tem. algum, vocês pensaram no comportamento assintótico quando T tende ao infinito, Bianca, desse sistema? A gente não conseguiu fazer. Não conseguiram? Ah, Não. certo. E, E, sim, pode falar. e uma pergunta que todo mundo faz é quando pega o epsilon indo para zero. A gente não conseguiu tomar o limite. Ah, Passou não? do regularizado para o original. Sim, Porque sim. a gente não conseguiu estimativas independentes de epsilon. Ah, entendi. Que aí Bianca, explode por causa desse termo. sim, sim. E porque o seu domínio do Mushroom Liquid e o S sólido, né?
eles são fixos, né? Então, você não está pensando meio que de fronteira livre, né? Mas pô, o que que vocês chegaram a pensar no caso em que você tivesse uma fronteira livre aí nessas regiões? Na verdade, Ou, ele é uma fronteira livre, né? O o QML QML está mudando também? e o QS, eles estão mudando de acordo com a fase. Ah, então é isso que eu é isso que eu fiquei na dúvida. Ou seja, estão, né? Ou seja, é em verdade um problema de fronteira livre, né? Deixa eu... Certo, certo. E, é, Opa. Tá certo. mais para frente, eu acho. Aqui. Ó, o QML é o alfa É do Alfa, tá certo, 1. tem razão, tem E o razão. Ele QS tá é o mudando. alfa 1. Então, na Tá verdade, certo. ele é um problema de fronteira livre. Tá certo. Não, tem razão, eu não tinha pensado assim, não. Bianca, e problema de controle para esse sistema? Tem algum resultado? Tem. Tem. Então, essa é a dissertação do Rondinei que você vai estar na banca. Tá certo. Pronto. Perfeito, É a perfeito. controlabilidade desse sistema. Perfeito, perfeito. Agora, controle ótimo, a gente não tem porque não tem unicidade. Hum, tá certo. Pessoal, alguma pergunta, pessoal? Pergunta, comentário? Preguntas, comentarios. Bueno, entonces agradecer a Bianca una vez más. Muchísimas gracias, Bianca. Muy interesante el tema. Es un tema que muy activo, con muchas cosas por hacer. Entonces es muy, muy interesante ver en lo que estás trabajando, lo que tienes trabajado. Muchas gracias. Obrigado, Bianca. Graças, graças a E, ti, graças pela invitação. e vou passar a palavra à Ana. Muy bien, Bianca, muchas gracias. Me ha sacado la pregunta también sobre el problema de control, controlabilidad, Felipe. Muy bien. Bueno, vamos a